Nós hoje vamos ler o Salmo de número 121, Cântico de Peregrinação, que diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Até aqui nos falou a palavra do Senhor, salmo bem conhecido, um salmo que é por muitas pessoas, um salmo de proteção. Ela costuma recitar este salmo. De fato, o que nós vemos aqui é a proteção de Deus. Na Bíblia existem várias histórias onde Deus ele dá a sua proteção, onde Deus ele livra de forma milagrosa. Nós conhecemos, e eu só faço menção aqui de duas histórias. Primeiro, Daniel. Daniel foi um jovem, que esteve ali na Babilônia, e diz que ele decidiu desobedecer a ordem do rei. Obedeceu a Deus, orando. Ele continuou orando, sendo que o decreto do rei era para ele não orar mais a nenhum outro Deus, a não ser o rei. Daniel desobedece, então como castigo ele é lançado na cova dos leões. Essa era a sua sentença. Mas graças a Deus, que Deus ele naquele momento protegeu o seu servo. Ele vai até a cova dos leões, mas Deus envia anjos para o proteger e fecha a boca do leão. Um outro momento da história aconteceu na vida do apóstolo João. Esse talvez você não conheça porque não está na Bíblia. É apenas fatos históricos. Diz que o apóstolo João, ele, por pregar o evangelho, ele foi preso pelo imperador. Então o imperador o sentenciou para que ele fosse jogado em um caldeirão de óleo fervendo. Ele foi jogado, mas diz a história que não fez nenhum mal. Deus o guardou no meio daquele caldeirão de óleo fervente. E aí a restante nós sabemos, Isso causou espanto para o imperador. Ele nem tentou matá-lo novamente, mas diz a história, e aí sim é bíblico, que ele vai para a ilha de Patmos. E lá ele é preso, ele é exilado, onde ele tem ali as revelações do livro de Apocalipse. E meus irmãos, esses relatos e outros, eu também poderia contar várias histórias da minha vida. Você tem outras histórias onde Deus o livrou, onde Deus o protegeu, talvez de um acidente de trânsito. Todos nós estamos aqui porque fomos guardados e protegidos pelo Senhor lá atrás, no tempo de pandemia. Nós sabemos que muitas pessoas foram ceifadas, muitas vidas foram ceifadas por um vírus que a gente não enxerga. Mas Deus nos guardou, Deus nos protegeu. E este salmo nos mostra exatamente isso. Deus é um grande protetor, um protetor amoroso que cuida do seu povo. No entanto, quando nós olhamos para este salmo, nós não sabemos de uma coisa: quem o escreveu? Não dá para saber quem o escreveu. Nós não temos a autoria deste salmo. Portanto, não sabemos em que ocasião ele foi escrito. Por que o salmista escreveu? Eleva os meus olhos para o monte. O que estava acontecendo na sua vida, nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que este salmo era cantado enquanto o povo peregrinava até Jerusalém. E o povo que morava em volta de Jerusalém deveria fazer isso, o povo de Deus, pelo menos por 3 vezes, em 3 festas especiais, que era a festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa dos Pentecostes. Essas 3 festas eram santas convocações para o povo de Deus se comparecer
na casa de Deus que ficava em Jerusalém. Então, o que nós sabemos desse salmo? Que o povo, enquanto saía da sua casa, recitava e cantava estes salmos. E aí, esse peregrino, ele tem a certeza e a plena convicção que Deus irá guardá-lo. Deus irá guardá-lo tanto na sua saída, quanto no seu retorno, na sua viagem. Em nossa vida é a mesma maneira, meus irmãos. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Nós precisamos também dessa proteção de Deus. E a pergunta que surge é: diante de tantas tecnologias, diante de recursos humanos, diante das nossas habilidades, será que ainda é possível confiar em Deus? Será que eu posso confiar de fato em Deus como meu protetor? Será que eu posso confiar que Ele irá me guardar? Uma pergunta que nós devemos responder, e na verdade quem responde é este salmo. Este salmo nos mostra razões para confiar em Deus. Nós vemos aqui 3 razões. A primeira razão para confiarmos em Deus é que Deus, ele é o nosso Criador, por isso nós podemos sim confiar nele. O salmo começa com uma pergunta: eu elevo os meus olhos para os montes. Lembre-se, os montes foram criados por Deus. Deus é o Criador desses montes. E ele então faz uma pergunta: de onde virá o meu socorro? De onde me virá o socorro? O salmista está aqui esperando, expressando aqui que ele depende de Deus. E ele olha para o alto. Ele faz a mesma expressão. Claro que aqui é uma figura de imagem, e é a mesma figura que nós vemos no salmo posterior. 2 salmos posteriores, que é no Salmo 123. Salmo 123 usa essa mesma expressão de elevar os olhos para o alto, pedindo ali ajuda divina. Diz assim o Salmo: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, o nosso Deus, até que se compadeça de nós. Então, olhar para o alto, olhar para cima, é uma expressão de que eu dependo dele. Uma expressão de que eu preciso da ajuda e do socorro de Deus. E no versículo 2 nós vemos a declaração, ele respondendo esta pergunta, uma declaração de fé, de confiança em Deus. Ele diz, e sabe que o socorro dele vem do Senhor. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A intervenção, a ajuda que ele precisava, vinha de Deus. Vinha de Deus, mas não de qualquer Deus. Conforme eu disse, o Deus Criador. Ele diz, vem do Senhor, que fez o céu e a terra, o Criador de tudo. Ele está aqui fazendo menção de Gênesis capítulo 1, né? Gênesis capítulo 1 nos lembra que Deus ele é o Criador de tudo. Não havia nada. E Deus, com o poder da sua palavra, ele cria todas as coisas. Não somente o cosmos, o universo, os planetas, as árvores, os animais. Ele também cria os seres humanos. Deus é o Criador dos seres humanos. Deus é o Criador de todos nós. E se Ele é o Criador de todos nós, Ele pode o quê? Nos ajudar. Ele pode ajudar todos nós. Ele tem poder para isso. E meus irmãos, esses 2 primeiros versículos nos mostram, né, que Deus ele é o nosso Criador. Por isso nós devemos, de fato, confiar nele em nossa vida. Mas Ele também nos ensina que
nos leva a refletir sobre aonde nós buscamos ajuda no momento de aflição. Para onde você olha quando você está passando por aflição? Ou para onde você olha quando você está sendo tentado? Tentado a pecar. Quando você está diante de um desafio, para onde você olha? Há algumas pessoas que olham atrás. Sabe o que acontece? Ficam angustiadas com o seu passado. Há outras pessoas que olham ao seu redor no momento de aflição e ficam decepcionadas. Por que ficam decepcionadas? Porque às vezes ninguém estende a mão. Não há um para estender a mão. E as pessoas ficam decepcionadas. Então, para onde olhar? Será que eu posso olhar, então, para dentro de mim? Não, porque dentro de mim, pastor. Essa talvez não seja uma boa opção, olhar para dentro de mim. Isso pode me fazer desanimar. Porque quando eu olho para mim, eu vejo que eu não tenho muitas condições. Às vezes, quando eu olho para mim, eu vejo que... Às vezes, uma falsa sensação de que Deus não irá me ouvir, de que Deus não irá me ajudar, de que de fato eu mereço isso que eu estou passando e de fato não há como me livrar dessa situação. Para onde olhar? Esse salmo nos ensina a olhar para cima, a olhar para Deus, a buscar em Deus, aquele que a palavra diz que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Salvador. A Bíblia fala que Ele tem poder para nos ajudar. O próprio Deus, em Isaías 45, versículo 22, diz que nós devemos olhar para Ele. Diz assim o texto: olhai para mim, sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ainda em Isaías diz que quando Ele age, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Então, para onde nós devemos olhar? Onde nós devemos buscar ajuda e socorro para as aflições da nossa vida? Nós podemos confiar em Deus. Ele tem poder suficiente para nos ajudar, para nos proteger de todo mal, para ser o nosso socorro. No momento oportuno, foi exatamente isso que nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, que o escritor aos Hebreus nos convida e nos encoraja a chegarmos diante do trono da graça de Deus. E ali naquele momento, chegando junto ao trono da graça, possamos receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Em Deus, meus irmãos, que nós procuramos socorro. É dele que vem a minha ajuda. É dele que vem a sua ajuda. Devemos fazer conforme também diz Hebreus. Continuar olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olhamos para Ele, meus irmãos. Olhemos para Ele e sejamos salvos, ajudados e amparados. Podemos olhar, podemos pedir a ajuda dEle, porque Ele tem poder para nos ajudar. Ele foi o Criador de todas as coisas. Se Ele é de fato o Criador de todas as coisas e tem poder para criar todas as coisas, Ele pode sim nos amparar nos momentos difíceis. E aí? Será que você pode confiar em Deus? Será que você pode colocar a sua plena confiança? Você acha que você pode confiar a sua vida, a vida da sua família, nas mãos de Deus? O Salmo diz que sim. Confie em Deus. O salmista diz: é dele que vem o meu socorro. E pode ser a sua fonte também de ajuda. Quais as razões para confiarmos em Deus? Primeiro,
Deus, ele é o Criador, é o nosso Criador. Segunda razão para confiarmos em Deus: Deus está sempre alerta. É isso que nos ensina o versículo 3 e o versículo 4. O salmista ele transmite exatamente essa ideia de alguém que está o tempo todo vigiando, olhando, aquele que não dorme. Observe o versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Não permitir aqui que os pés vacilem traz a imagem de lugares escorregadios. Eu creio que todos aqui já passaram no meio do barraréu, né? Um monte de barro, e sabe que escorrega, sabe que é difícil. Lembra que esse salmo é um salmo do peregrino. Então ele sabe que até ele chegar em Jerusalém, tem montes, vales, rios, lugares escorregadios. O caminho às vezes era perigoso. Então ele sabia, o que ele está dizendo aqui? Deus ele não vai permitir que os meus pés vacilem. Ele não vai permitir, porque ele não dorme. Não dormitará aquele que te guarda. Mas há uma segunda ideia aqui, meus irmãos, nesse versículo, que fala que Deus ele capacita o peregrino a ficar de pé. É essa ideia que ele quer transmitir, que Deus capacita e nos capacitará a permanecer de pé. É como aqui, né, todos aqueles que todos já são mais velhos, mas sabem, né, que quando a criança ela está começando a andar, aí ela só consegue andar sem cair segurando nas mãos dos pais. Eu estou provando dessa experiência pela terceira vez. A minha filha mais nova está começando a ficar em pé, está começando a ficar ali em pé sozinha, mas ela só fica em pé quando eu estou perto ou quando a mãe está. E ela dá os passinhos dela, mas também só segurando. Eu sei, né, que se em algum momento eu soltar a mão dela, pode ser que ela caia. E essa imagem que o salmista está transmitindo é como se Deus estivesse segurando na sua mão e não vai deixar eu cair. Ele não vai deixar eu fraquejar. Ele não vai deixar eu desistir. É uma ideia que também nós vemos lá no Salmo 37. Salmo 37, um salmo de Davi, versículo 24. Davi afirma que Deus ajuda o seu servo. Ele diz assim: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Deus segura a gente pela mão, meus irmãos. Deus segura a gente pela mão. Deus está conosco. Deus nos guarda, Deus nos protege. E quando nós falamos de Deus não dormir, né, nós falamos de sono, de momentos, períodos onde nós fechamos nossos olhos, dormimos, descansamos. Eu, pesquisando para escrever, para pregar esse sermão, eu me deparei com uma curiosidade interessante. Eu não sabia a respeito da girafa. A girafa, não sei se você sabe, ela dorme apenas 2 horas por dia. 2 horas por dia. E essas 2 horas não são em apenas um período, são pequenos períodos durante o dia. Ou seja, dificilmente você vai ver uma girafa deitada de olhos fechados. Se vê, provavelmente ela não está viva, mas eu pesquisei e encontrei essa curiosidade. Ela vive dessa maneira, dormindo apenas 2 horas por dia. Ela vive bem. Ela vive bem dessa maneira. E vive assim porque Deus a criou dessa maneira. Há também os elefantes que dormem quase o mesmo período. Cavalos, burros também, dormem cerca de 3 horas por dia. Mas nós não somos assim, né? Nós dormimos, um ser humano dormir apenas 2 horas por dia, o negócio vai ficar feio para o seu lado. Fica feio para o lado do ser humano. A gente não foi criado para dormir apenas 2 horas. Nós gostamos de dormir, nós precisamos de dormir. Tem uns que gostam mais do que os outros, né?
Tem uns que você deixar, parece que vai hibernar, né? E olhando, né, para a respeito, né, trazendo alguma curiosidade a respeito daqueles que têm dificuldade de dormir, ou seja, distúrbios do sono. Aqueles que têm dificuldade, diz que algumas coisas podem acontecer com eles. Eles podem ter fadiga extrema, sonolência durante o dia, falta de concentração, uma noite mal dormida ou períodos, né, de meses mal dormidos afeta a memória, causa instabilidade, mudanças de humor, causa ansiedade e até depressão. Não dormir direito a longo prazo causa hipertensão, doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, diabetes tipo 2, obesidade, enfraquece o sistema imunológico. E aí, meus irmãos, a lista só vai piorando, não melhora não. Dormir faz bem. Ter uma boa noite de sono faz muito bem para a gente. Diz que esse salmo que Deus ele não dorme. Isso nos incentiva a dormirmos. Se ele não dorme, eu posso dormir. Ele está me guardando, ele está guardando a minha família. E às vezes, há pessoas que têm insônia por causa da preocupação. Ficam preocupadas, e perdem o sono. Mas o salmista diz, Deus não é assim não. Deus, ele não precisa dormir. O versículo 4, ele afirma exatamente isso. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O salmista está aqui chamando a nossa atenção. Deus não vai adormecer. Deus não vai, em algum momento, pegar no sono. Deus não pisca em nenhum momento. Ele está sempre alerta, sempre alerta. E essa expressão aqui, é certo que não dormita, é uma interjeição que tem aqui. Ele está querendo chamar a atenção, como ele estivesse gritando para as pessoas, talvez no momento do cântico, até aqui, né, no versículo 3, ele não permitirá, ele fala bem calmamente, os teus pés vacilem, mas nesse momento parece que ele grita. Ele olha, vejam, prestem atenção, Deus não dorme, Deus não dorme. E aí ele diz, o guarda de Israel não dorme. Ele está sempre alerta. Ou seja, meus irmãos, Deus não é pego de surpresa. Esta imagem, normalmente, que nós vemos na televisão, quando ladrões vão entrar em alguns lugares, eles vão invadir, vão fazer algum assalto, às vezes encontram um vigia assim, ó, dormindo, de olhos fechados, é apenas um cochilo. E aí aquele vigia é surpreendido o que fazer se não se render. Deus não é pego de surpresa. Em nenhum momento aquele que te guarda, ele é pego de surpresa porque ele não dorme. Ele está sempre vigiando o seu povo. Deus está sempre vigiando. Então, meus irmãos, esses versículos nos encorajam a não temer, a não viver uma vida temerosa, porque Ele está cuidando da nossa alma. Deus aqui, Ele é como um pastor que está sempre deixando as suas ovelhas à vista, para que o lobo não a pegue. Deus aqui, Ele é como um rei que guarda muito bem o seu tesouro. Ninguém chega perto dos tesouros do rei, ninguém chega perto dos tesouros de Deus, ninguém chega perto da sua alma, ninguém chega perto de você. Se mostra aqui, meus irmãos, que Deus nunca esquece do seu povo. Deus nunca esquece em nenhum momento. Deus está se mostrando aqui como guarda de Israel, como um Deus forte,
como um Deus que tem poder para guardar e proteger o seu povo de todo mal. Deus tem poder para isso. Ele tem poder para mostrar esse favor a todos aqueles que nele confiam. Isso é razão, meus irmãos. Por esta razão ele é confiável. Nós podemos confiar em Deus, porque Ele está sempre alerta. Nós podemos confiar em Deus, porque Ele é o nosso Criador. E a terceira e última razão que esse texto nos mostra, para confiarmos em Deus, que Deus ele é o nosso protetor. Versículo 5 até o versículo 8, demonstra que Deus protegiu o salmista em diversas maneiras. Diversas maneiras. Versículo 5, serve na sua Bíblia. Ele declara: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que o Senhor guardava ele em todo lugar. Por isso que ele traz essa metáfora. Deus é como a sombra. Por que Deus é como a sombra? Todos nós sabemos que a nossa sombra nos acompanha por onde nós andamos. Você vai ao mercado, a sua sombra vai com você. Dentro do seu quarto, você vai fazer uma viagem, a sua sombra sempre está lá. Não tem como fugir. Ele traz essa figura de imagem. Deus é como a sombra. Em que sentido? Deus ele sempre está com você. Deus ele sempre está ali do seu lado. Deus protegiu o salmista em todo lugar. Mas também nós vemos no versículo 6 que a proteção sobre o salmista era em toda situação. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. A imagem aqui é uma presença de Deus, como ele é a sombra, ele está ali sempre, mas a imagem é que Deus, ele é essa presença perpétua, uma presença cuidadora, protetora, perpétua, semelhante a que o povo tinha no deserto. Quando o povo estava peregrinando no deserto, assim que eles saíram do Egito, o que aconteceu? Se você vê o relato bíblico, vai ver que de dia Deus se manifestava como uma coluna de nuvem no deserto, um sol mais forte que o sol de Mato Grosso. E Deus então fazia uma nuvem sobre o seu povo para os protegerem. Deus protegia o seu povo do sol. E à noite ele levantava uma coluna de fogo. No deserto, a noite é fria, bem fria. Então Deus levantava aquela coluna de fogo para espantar também os animais e proteger o seu povo das noites frias. Então nós vimos aqui que Deus ele protegia o salmista em todo lugar, em toda situação, mas também protegia o salmista de todo mal. Versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Mais uma vez aqui nós vemos repetir esse verbo, guardar. Não sei se você observou, ele se repete várias vezes aqui neste salmo, demonstrando essa confiança, demonstrando também e revelando o assunto do salmo. Deus, ele é o protetor, aquele que guarda o seu povo. Esse verbo é repetido durante 5 vezes. E olha só, Deus guardava não somente ele de todo mal, mas protegia ele em todo o tempo. Versículo 8, ele finaliza: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aqui nós podemos entender de duas maneiras esse versículo. Como ele é um peregrino, nós podemos entender que ele tinha uma confiança que Deus o guardaria desde o momento que ele saía da sua terra e ia para Jerusalém. Como nós também podemos entender esse versículo, que Deus guardaria desde o seu nascimento até a sua morte. Deus estaria o guardando. E essa palavra para sempre nos mostra que Deus guardaria ele além da morte. Nós podemos entender dessa maneira esse versículo. Deus protegia o salmista em todos os lugares, em todas as situações, de todo mal, em todo tempo. Também é assim conosco. Pedro, o apóstolo Pedro,
lá na sua primeira carta, no versículo 5, nos diz e nos afirma que Deus guarda seus filhos, a sua igreja. Ele diz da seguinte maneira: somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Deus nos guarda pelo seu poder para a salvação. Deus está nos guardando. Concluindo então, meus irmãos, essa mensagem, ninguém está tão seguro quanto aqueles que Deus guarda. Ninguém está tão seguro quanto aqueles que Deus continuamente está guardando. A Bíblia fala que nós temos um arqui-inimigo, alguém que é sagaz, perigoso. Diz que ele não vacila. O diabo. Fala que o diabo, ele é nosso inimigo. A Bíblia descreve ele como um leão. Alguém que está ali de redor, buscando quem possa tragar. E fica assim. Ele fica assim atrás dos ímpios, daqueles que não servem a Deus. Ele fica procurando tragar aqueles que têm Deus, aqueles que têm fé no Senhor. Eles querem acabar com a vida do crente. O diabo não é nosso amigo. O diabo é nosso inimigo. Diz a palavra de Deus que a nossa luta é contra ele. Há uma guerra espiritual que ele luta constantemente contra o povo de Deus. E esse salmo nos ensina que Deus nos guarda dele. Ele não põe a mão, ele não toca em nós. E Deus está nos protegendo. Deus está nos guardando. Deus é o nosso protetor, meus irmãos. Deus é o nosso protetor. Mas no verso 7, nós vemos algo que levanta algumas questões. É claro que quando eu estava me preparando para esta mensagem, eu levantei alguns questionamentos. Por exemplo, aqui fala que Deus te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Deus guarda, meus irmãos. Deus guarda. Nós vimos isso na vida daqueles jovens que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Deus guardou eles. Deus guardou Daniel. A Bíblia fala que Paulo, ele foi mordido por uma serpente e Deus guardou ele, nem ficou doente. Uma serpente venenosa. As pessoas que estavam ali ficaram ali surpresas, esperando que ele perecesse, que ele logo caísse. Deus guardou, livrou, meu irmão. Deus guardou. E aí surgem os questionamentos. Bom, pastor, Deus guarda de todo mal? Sério? Mas eu já vi crente sofrer acidente. Eu já vi crente morrer de câncer. Eu já vi pessoa confiando em Deus, orando sem cessar, tendo a sua família inteira sendo levada pela enchente. Esse Deus que fala que guarda de todo mal. Isso é verdade, meu irmão. Isso é verdade. Nós vemos crentes sofrendo. Tem exemplos na Bíblia disso. Jó, um homem justo, temente a Deus, perde seus bens, seus filhos, sua saúde, mas não perde a sua alma. Jesus mesmo prometeu aos seus discípulos o seguinte, lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 18: contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça.
Jesus afirma isso, mas o que ele não estava prometendo aqui não era preservação da sua vida física. Por que que não? Versículos anteriores, no versículo 16, ele diz: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. O que Jesus está prometendo? Que Deus está prometendo por meio deste salmo? Está prometendo que eles não iam sofrer nenhuma perda eterna. Porque era o próprio Deus que estava guardando a alma. Deus estava guardando e guarda todos aqueles que lhe pertencem. Deus pode, tem poder para te livrar do acidente. Ou Ele pode permitir o acidente e estar com você, segurando a sua mão lá no hospital e te livrar da morte. Ou Ele pode permitir que você venha a óbito. Ele pode permitir que você encontre com a morte. Mas Ele pode te livrar da morte eterna. Ele pode, Ele tem poder disso. Por isso, meus irmãos, nós devemos confiar nele. E é muito estranho, às vezes, ver crentes que têm medo da morte. Tem medo de encontrar com Deus. Deus me livre da morte. Por quê? Será que você ainda não se encontra preparado para a morte? Ou melhor, para encontrar com Deus? Será que você está preparado para encontrar com Deus? Talvez seja essa a razão de tanta falta de confiança em Deus. Porque aquele que é crente, que confia no Senhor Jesus, não tem medo da morte. Não tem medo. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele diz que nós somos ovelhas dele. E Ele diz que Ele guarda as suas ovelhas em suas mãos. Ninguém pode arrebatar-nos das suas mãos. Ele diz que aqueles que o Pai o dá, aqueles que vêm a Ele, de maneira nenhuma Ele vai perder, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora, Ele vai deixar cair, não, Ele vai levar e guardar até o fim, até o fim. Deus promete ser o nosso guarda fiel, meus irmãos, segura nas nossas mãos. O apóstolo Paulo passou por diversas dificuldades na sua vida. Vai ler a carta dele aos Coríntios. Ele faz um relato de tudo aquilo que ele passou. Passei por tempestades, fome, frio, pestes, doenças. Tudo isso Deus o guardou. Mas em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, com este versículo eu finalizo. Ele diz o seguinte: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é confiança de fato. Nada vai me separar do amor de Deus. Nada. Podemos, meus irmãos, confiar nele. Esta noite você pode sair daqui confiando em Deus, porque Ele é o nosso Criador. Ele é o Deus que nunca dorme. Ele é o nosso protetor. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, nos ajude. Vamos orar, vamos agradecer a Deus.